Meu amigo, minha amiga, atenção redobrada agora, porque o que eu vou te contar pode significar uma das maiores oportunidades de revisão de aposentadoria que já apareceram nos últimos anos. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar passo a passo o que está em jogo, quem pode ter direito, quais são as chances reais de vitória, e lá no final eu vou te mostrar exatamente como identificar se você pode ser beneficiado, o que precisa fazer e qual é o prazo para não perder essa oportunidade. O que está acontecendo é o julgamento do chamado Tema 616 do STF. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse número, mas o que ele significa é muito importante. É a discussão sobre se o fator previdenciário pode ou não ser aplicado em aposentadorias concedidas para segurados que já estavam inscritos na Previdência antes da emenda constitucional no 20 de 1998 e que se aposentaram pela regra de transição do artigo 9º dessa emenda. Parece complicado? Eu sei, mas calma que eu vou destrinchar tudo isso para você de forma simples e clara. Primeiro, vamos entender o que é esse fator previdenciário. Ele é uma fórmula matemática criada pela Lei 9.876 de 1999, que leva em conta a idade do segurado no momento da aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de vida da população. O problema é que, na maioria dos casos, esse fator reduz o valor da aposentadoria, especialmente para quem se aposenta mais cedo. Ou seja, ele foi feito para desestimular aposentadorias precoces, mas na prática acabou diminuindo bastante o benefício de muita gente que contribuiu a vida toda. Antes dessa lei, a regra de transição prevista na Emenda Constitucional número 20 de 1998 já estabelecia que os segurados que estavam inscritos na Previdência antes da sua promulgação e que atingissem certos requisitos poderiam se aposentar com um cálculo baseado apenas no coeficiente, uma porcentagem do valor do benefício que aumentava conforme o tempo de contribuição. Esse coeficiente já podia reduzir o benefício se a pessoa tivesse menos tempo, mas não existia a aplicação do fator previdenciário junto. Só que depois que veio a Lei 9.876/99, o governo começou a aplicar o fator previdenciário também nesses casos de regra de transição. Resultado: além do redutor do coeficiente, o segurado passou a sofrer também o redutor do fator previdenciário. É por isso que essa situação ficou conhecida como duplo redutor. Duas reduções que juntas cortaram significativamente o valor da aposentadoria de milhares de brasileiros. E é exatamente isso que o tema 616 do STF está discutindo: se foi correto ou não aplicar o fator previdenciário nesses casos de regra de transição. Se o Supremo decidir que não poderia ter aplicado, isso vai abrir a possibilidade de revisão para muitos aposentados que tiveram o benefício concedido entre 1999 e 2019. Mas atenção! Existe o prazo decadencial de 10 anos para pedir a revisão. Isso significa que, se a sua aposentadoria foi concedida antes de agosto de 2015, o seu prazo já passou e você não teria direito. Mas se foi a partir de agosto de 2015 e você se encaixa nos requisitos, aí sim pode haver chance de revisão. Agora, deixa eu já te colocar na cena do que está acontecendo no STF. O julgamento começou no plenário virtual no dia 8 de agosto e vai até o dia 16. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, já apresentou seu voto e ele foi contra os aposentados. Ele entendeu que é constitucional aplicar o fator previdenciário também para quem se aposentou pela regra de transição da emenda constitucional no 20. Em outras palavras, ele disse que está tudo certo em manter o duplo redutor. Isso, obviamente, é um balde de água fria para quem esperava uma decisão favorável. Mas calma, no STF o que decide é a maioria dos votos. São 11 ministros no total e ainda faltam os votos dos outros. É claro que, conhecendo o histórico do Supremo em questões previdenciárias, a gente sabe que nem sempre há muita boa vontade para aprovar revisões que aumentem benefícios, mas não é impossível. Até porque já vimos decisões sendo revertidas durante o julgamento, principalmente quando há pressão social, repercussão na mídia e mobilização dos interessados. E aqui já faço a primeira chamada.
Se você quer continuar acompanhando esse tipo de notícia, entender como essas decisões impactam o seu bolso e saber o passo a passo para agir se a revisão for aprovada, já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque isso ajuda muito a gente a entender o alcance das informações e a fortalecer a nossa comunidade de pessoas bem informadas sobre direitos previdenciários. Voltando à parte técnica, o processo que deu origem a esse julgamento é um recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, número 638.565. O autor da ação basicamente argumenta que, pela regra de transição, o cálculo deveria ser feito só pelo coeficiente e que a aplicação do fator previdenciário só poderia ser feita para quem se aposentou diretamente pelas regras da Lei 9.876/99 e não para quem já tinha direito adquirido nas regras da emenda de 1998. Parece lógico, e de fato muitos especialistas concordam que essa aplicação do fator foi indevida. O detalhe é que esse processo está no STF desde 2012 e só agora, em 2025, é que ele foi pautado para julgamento, ou seja, mais de 13 anos de tramitação. Isso mostra como, infelizmente, revisões previdenciárias levam tempo, mas também mostra que, quando chegam no Supremo, podem ter impacto nacional, afetando todos os casos semelhantes. Eu vou aprofundar aqui porque é importante entender por que essa discussão existe. A emenda constitucional no 20 de 1998 mudou profundamente o sistema previdenciário brasileiro. Ela acabou com a aposentadoria por tempo de serviço e criou a aposentadoria por tempo de contribuição, com exigência de idade mínima em alguns casos, além de um pedágio de contribuição para quem já estava no sistema. Para evitar injustiças, ela criou regras de transição para proteger quem estava perto de se aposentar. Só que, ao criar essas regras, não havia previsão de aplicar o fator previdenciário, porque ele nem existia ainda. O fator só surgiu um ano depois, com a Lei 9.876/99. O que aconteceu foi que o INSS começou a aplicar o fator mesmo para quem estava na regra de transição. Isso foi contestado judicialmente, porque para muitos isso significou uma redução muito maior do benefício do que o previsto originalmente. Agora, no tema 616, o STF está dizendo se isso foi legal ou não. O voto do Gilmar Mendes diz que sim, que foi legal. Ele sustenta que o fator é constitucional e que sua aplicação se estende a todos os benefícios concedidos a segurados filiados ao regime geral da Previdência antes de 16/12/1998 e que se aposentaram na regra de transição. Ele basicamente está validando o duplo redutor. Mas, e se o STF decidir diferente? Aí a gente teria uma nova revisão disponível para aposentados que tiveram esse duplo redutor aplicado, com possibilidade de aumentar o valor mensal e receber atrasados. Isso poderia representar milhares de reais para cada beneficiário, dependendo do caso. Claro, não é só ganhar no STF e pronto. Se a decisão for favorável, cada pessoa teria que entrar com ação individual, apresentar documentos, cálculos e estar dentro do prazo de 10 anos da concessão. Além disso, sempre há detalhes que podem limitar o alcance da decisão, como restrições para benefícios já cessados ou acumulados com outras revisões. Então, seguindo o raciocínio, para você entender melhor como isso afeta o bolso do aposentado, vamos fazer uma simulação simples. Imagine um segurado que lá em 2005 completou os requisitos da regra de transição do artigo 9º da emenda constitucional no 2098. Pela regra de transição, ele teria um coeficiente de, digamos, 85% sobre a média dos salários de contribuição. Só que ao aplicar o fator previdenciário, que nesse caso poderia ser de 0,78, o INSS reduziu o benefício em mais 22%. Na prática, aquele valor que já estava 15% menor caiu mais 22%, resultando em quase 35% de redução total no valor inicial da aposentadoria. É por isso que muitos chamam isso de um confisco disfarçado do benefício. Quando você coloca isso em números reais, a coisa fica mais clara. Vamos supor que a média dos salários de contribuição fosse de R$3.000,
Com o coeficiente de 85%, o valor inicial seria de R$ 2.550, mas aí o fator previdenciário de 0,78 derrubaria esse valor para R$ 1.989, ou seja, R$ 561 a menos todo mês, desde a concessão. Multiplica isso por 12 meses, depois por 10 anos, estamos falando de cerca de R$ 67 mil a menos no bolso do aposentado, sem contar os reajustes ao longo do tempo. E esse é um exemplo conservador, porque há casos em que a perda foi ainda maior. É exatamente essa diferença que, se o STF decidir a favor, poderia ser recuperada, pelo menos em parte, para quem ainda está dentro do prazo decadencial. E aqui entra um ponto muito importante. O prazo decadencial de 10 anos conta a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira aposentadoria. Então, se alguém se aposentou em julho de 2015, o prazo começou a contar em agosto de 2015 e vai até julho de 2025. Isso significa que, para essa pessoa, se a decisão sair a favor agora, ainda haveria tempo de entrar com a revisão. Mas para quem se aposentou antes de agosto de 2015, infelizmente o prazo já teria passado, salvo raras exceções discutidas judicialmente. Agora você pode estar se perguntando, mas será que vale a pena entrar com ação se o STF decidir contra? E a resposta é, normalmente não, porque uma decisão contrária no tema 616 teria efeito vinculante, ou seja, valeria para todos os casos semelhantes, e a justiça de instâncias inferiores teria que seguir. Mas sempre existem casos atípicos, com detalhes diferentes, que podem permitir alguma discussão residual. É por isso que, mesmo em decisões desfavoráveis, vale a pena analisar com um advogado especializado se o seu caso tem alguma particularidade. E falando em decisões desfavoráveis, não podemos esquecer que o voto do ministro Gilmar Mendes foi o primeiro, e ele tem um histórico bastante alinhado com a manutenção de regras restritivas na Previdência. No entanto, o julgamento ainda está no início, e outros ministros podem divergir. A ministra Rosa Weber, por exemplo, já não está mais no STF, mas em julgamentos anteriores de temas semelhantes, ela tinha posições um pouco mais sensíveis ao lado social. O ministro Edson Fachin também costuma, em algumas situações, adotar uma interpretação mais favorável ao segurado. Então, mesmo que a tendência seja desfavorável, a esperança não está completamente perdida. Agora, deixa eu te contextualizar melhor o que é esse tal de plenário virtual, porque isso influencia muito na forma como o julgamento acontece. No plenário virtual, os ministros não se reúnem fisicamente ou por videoconferência para debater ao vivo. Eles depositam seus votos por escrito em um sistema eletrônico dentro do prazo do julgamento. Isso significa que não há aquele embate oral que poderia fazer um ministro mudar de ideia na hora, após ouvir os argumentos dos colegas. Por outro lado, significa também que a pressão popular ou a repercussão na imprensa tem que acontecer antes ou durante o prazo, para que algum ministro já entre no voto com uma visão diferente. E por falar em repercussão, é aqui que você pode ajudar. Quando esses assuntos chegam às redes sociais, quando muita gente começa a compartilhar, comentar, marcar os ministros e questionar a justiça da situação, isso cria um ambiente de atenção. Não é garantia de mudança, claro, mas já vimos situações em que o barulho ajudou a virar votos, especialmente quando há impacto para milhões de pessoas. Voltando à parte técnica, eu preciso te explicar por que o fator previdenciário foi tão contestado desde o início. Ele foi criado com o argumento de equilibrar as contas da Previdência, levando em conta a expectativa de vida. Na teoria, se a pessoa se aposentasse cedo, receberia por mais tempo e, por isso, teria um benefício mensal menor. Se esperasse mais para se aposentar, o fator aumentaria, resultando em um benefício maior. Só que, na prática, a imensa maioria das pessoas não podia se dar ao luxo de esperar, então acabava se aposentando assim que completava o mínimo de tempo, pegando um fator baixo e perdendo parte considerável do valor. Na regra de transição da EC 2098, a ideia era justamente proteger quem estava no sistema antes de 16/12/1998 e já estava perto de se aposentar, aplicando só o coeficiente. Então, quando veio o fator previdenciário e o INSS começou a aplicar junto, para muitos isso foi uma violação da própria lógica da transição. É isso que o STF está julgando agora.
E aqui eu quero fazer uma pausa para lembrar você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E comenta aqui embaixo se você conhecia ou não essa história do duplo redutor. Quero saber quantos de vocês já ouviram falar disso antes. Bom, seguindo, vamos falar agora sobre possíveis cenários práticos. Se o STF mantiver o voto do Gilmar Mendes, o fator previdenciário continuará sendo aplicado nessas aposentadorias e não haverá revisão para esses casos. A discussão se encerra com efeito vinculante e só mudanças legislativas futuras poderiam alterar essa realidade. Na prática, seria uma derrota definitiva para essa tese. E os aposentados que se sentirem prejudicados teriam que buscar outras revisões possíveis, como a da vida toda, que também está com decisão suspensa. Por outro lado, se o STF entender que o fator não poderia ter sido aplicado na regra de transição, aí abre-se um leque enorme de ações de revisão. E aqui a conta pode ser bem significativa. Imagine um aposentado que perdeu 500 ienes por mês durante 8 anos. Só de atrasados, isso dá 48 mil reais, sem contar os juros e a correção monetária. E daqui para frente, o benefício dele seria reajustado com base no novo valor, aumentando a renda mensal. Mas não é automático, a decisão do STF fixaria a tese, e aí cada segurado teria que procurar um advogado, apresentar a carta de concessão, o processo administrativo e as contribuições para que o cálculo fosse refeito sem o fator previdenciário. Só depois disso é que poderia haver pagamento de atrasados e aumento no benefício. Então é isso! O tema 616 no STF pode ser a sua chance de corrigir um erro histórico na sua aposentadoria, mas o tempo é seu maior inimigo. Não espere o julgamento acabar para descobrir que já perdeu o prazo. Faça agora o dever de casa, siga o passo a passo que eu acabei de passar e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todo aposentado que você conhece. Essa informação pode colocar mais de R$ 1.000 a mais no bolso de alguém. Todos os meses, pelo resto da vida. E, claro, se inscreve no canal Trabalhista Legal. Deixa o like, comenta aqui embaixo se você descobriu que pode ter direito e ativa o sininho para não perder as próximas atualizações sobre esse e outros julgamentos que podem mudar a sua vida.